Graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e separa as nossas vontades da vontade do Senhor. Aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Só a palavra de Deus pode te direcionar na vontade de Deus. Enquanto você não estiver na palavra, você não aprender a orar e colocar as suas necessidades, dificuldades e as suas tomadas de decisão na mão dele, você vai agir na carne. E quando você age na carne, que eu digo é vontade, desejo e emoções suas, tem consequências. Por quê? Não foi Deus que mandou, foi você que fez, aí você age. Agora, quando você está na palavra, a Bíblia fala que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até a separação de corpo, de alma e de espírito, ou seja, ela consegue discernir. Qual que é a vontade de Deus? Vontade do espírito. Qual que é a vontade da carne? Teu desejo, a tua emoção. Às vezes você pode estar falando assim, pensando assim, pastor, como que é isso? Eu não sei nem por que Deus levou a falar isso, irmãos, mas vamos lá, né? Vamos conduzir o negócio. Como que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Muitos aqui são casados. Se você pensar em adulterar e trair o seu cônjuge, o que teu espírito fala dentro de você? Está errado. Sim ou não? Eu não preciso falar para ninguém que isso é errado. Porque dentro da pessoa existe uma coisa chamada espírito e ela fala na hora. Alguns chamam de consciência, mas isso é o Espírito de Deus. Agora, numa compra de uma moto, numa compra de um carro, numa troca de uma casa, essas coisas não é pecado. E às vezes a gente vai entrando, vai fazendo de qualquer jeito, e depois tem um monte de consequência, um monte de dificuldade. Por quê? Porque fez conforme a tua vontade. Às vezes não era a vontade de Deus. Querendo ou não, no que eu vou pregar aqui para vocês hoje, vocês vão ver que a família inteira tomou uma decisão de mudar, mas não oraram, não pediram direção. De todos que saíram de Belém, Efrata, para a terra de Moabe, só voltou a nora, só voltou a esposa. Morreu o marido e os 2 filhos. E prematuramente. Então assim, se firme na palavra de Deus, se firme na igreja, nos conselhos do Senhor, e Ele vai te dar a direção. Ó, isso aqui é a tua vontade, eu não estou nesse negócio. Ou não, pode ir, que eu estou nesse negócio, eu vou te ajudar nisso aí. E vai dar tudo certo, e as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. O livro de Ruth, depois de Juízes, você vai ler aí Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então é bem no comecinho aí da Bíblia. Abra comigo em Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o verso 15 e 16. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você e direcione a palavra conforme a tua necessidade, amém? O livro de Ruth é um livro pequenininho, tanto é que para preparar a palavra eu li ele inteiro, que é 4 capítulos, dá 80 e poucos versículos, é bem pequeno, é bem tranquilo de se ler. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a gratidão de Ruth pela sua sogra Noemi ter aceitado ela como nora. Às vezes nós não entendemos essas coisas, nós não entendemos como isso funciona, porque nós vivemos num século 21, onde até a homossexualidade é normal.
onde as coisas estão se degradando de uma tal forma que hoje já não tem mais isso, já não tem mais essas dificuldades. Mas lá no Antigo Testamento não, um judeu, uma judia não poderia se casar com uma pessoa que não fosse judeu. E no entanto, Noemi sai com seu esposo e com seus 2 filhos, porque estava tendo um grande tempo de fome em Israel, na terra de Belém, para ser mais exato, e eles vão para a terra dos Moabitas, onde não estava tão assim drástica a fome, a seca não estava tão dura, e lá os filhos de Noemi conhecem mulheres, e no caso uma delas é Ruth, e eles se casam com elas, e ali Noemi, a sua sogra, e o sogro de Ruth aceitam Ruth como sua nora, aceitam Ruth como uma pessoa da sua família. E então Ruth fica alguns anos casada com aquele rapaz, filho de Noemi. A Bíblia fala em 10 anos de casamento, e eles não tiveram filhos. Acredite-se que Ruth era estéril, acredite-se que Ruth não poderia ter filhos, porque ela era uma jovem. Acredite-se que quando na morte do marido dela, ela devia ter seus entre 25 e 30 anos de idade, ela era uma mulher jovem, e não teve filhos. E é engraçado que nesses 10 anos, ela ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, como é chamado no Antigo Testamento, que é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo hoje, e ela aceita esse Deus, aceita o Deus de Israel como seu Deus. Não sei se vocês sabem, mas o Deus dos Moabitas, depois eu vou ver o nome dele ali certinho para falar para vocês, mas ele era nos cultos a esse Deus dos Moabitas, eles sacrificavam crianças, eles matavam crianças como sacrifícios a esse Deus. Isso você pode achar que, nossa, que loucura, mas até hoje existe boatos e conversas que algumas religiões ainda fazem isso, ainda tem essas magias aí negras com crianças para sacrifício para esses deuses. Mas isso não vem ao caso. O que interessa é que Ruth, ela aceita o Deus de Israel, e com a morte do seu sogro e posteriormente do seu marido e do seu cunhado, Noemi fala: já fazem 10 anos que eu estou aqui, ouvi falar que as coisas melhoraram lá em Jerusalém, ouvi falar que as coisas lá na minha terra natal, que é Belém Efrata, as coisas melhoraram, então eu vou voltar para lá, e eu vou voltar na minha pior situação, da pior forma possível. Eu quero até ler com vocês aqui, aonde ela reclama da sua situação. Deixa eu pegar aqui, o 1:12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para te dar marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-lo-ia até que viessem a ser grandes, ter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela está falando assim, Ruth, a outra esposa, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho para falar para vocês, Orfa. Ruth, Orfa, fique na terra de vocês, o esposo de vocês morreu, vocês estão livres, vocês podem casar novamente. Deus me permitiu passar por toda essa situação, eu vou voltar para Belém Efrata, para minha terra, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, e vocês podem ficar aí, vocês podem casar-se novamente, porque ainda se Deus me abençoasse de ter filhos novamente, até eles crescerem e você poder se casar com eles, já não ia mais bater a idade, já não ia dar mais certo, então fiquem aqui. E Ruth fala, aonde você for eu irei,
aonde você pousar, eu pousarei, e o teu Deus será o meu Deus, porque você me aceitou na sua família, você me aceitou como uma filha sua. Enquanto órfã, se despede da sua sogra e volta para Moabe, e você não vai ver e não vai ler mais nenhuma referência sobre órfã, você não vai ver nenhuma referência sobre essa mulher. E nós podemos ver, irmãos, o tamanho do sofrimento de Noemi, o tamanho das dificuldades e dos problemas que Noemi estava enfrentando. E Ruth escolhe estar com ela, Ruth escolhe andar com a sua sogra. Irmãos, quando Jesus começou a pregação, ele falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que ele fala assim: vocês serão perseguidos, as pessoas vão falar mal de vocês. Hoje a coisa está tão de ponta cabeça, né? O poste fazendo xixi no cachorro, que até falar que você é crente ficou legal. Antigamente você falava que você é crente, as pessoas já olhavam para você de outra maneira, já desdenhavam da sua vida, já começavam: então não pode beber, então não pode olhar, tem que andar saia, não sei o que, começava a desdenhar. Hoje não, você fala que você é crente, você é praticamente respeitado, porque as coisas mudaram. E antigamente era desse jeito e os crentes eram mais fiéis. Hoje é difícil se achar. Hoje se respeita mais, mas a adoração, a devoção caiu demais. Tanto é que eu já cansei de falar aqui na igreja, nós vivemos o tempo da Laodiceia, que é uma igreja morna. Ela não é quente, não é aquela igreja fervorosa de antigamente. Não, as pessoas vêm e participam, mas não tem aquele amor em estar aqui. É difícil hoje achar as pessoas que amam a obra, que amam estar ali, que amam trabalhar, que amam servir. Então nós podemos ver que Ruth escolheu um problema sério, assim como Jesus. Jesus fala assim: vocês que me escolheram a mim, vocês vão causar problema na sua casa, vai dividir pai com mãe, vai dividir filhos e pais, porque é difícil me servir. Largo, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, mas pequeno, curto, difícil de andar é o caminho que leva para a salvação. Então nós podemos ver que Ruth escolheu esse lugar, esta situação. Por quê? Porque ela foi aceita pelo Deus de Israel. Ela entendeu que o Senhor é o único Senhor e Salvador. Ela entendeu que o Deus de Israel era acima de todas as coisas. Eu quero ler para vocês quando Noemi chega em Israel, quando Noemi chega na terra dos Efrateus, ou seja, em Belém Efrata. Eu quero ler para vocês como é que é a situação, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos ler aí, o verso 20 do capítulo 1. Eu vou ler o 19 também. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor tem me dado amarguras, o Senhor tem me dado dificuldades. Olha o 21, irmãos, aí eu vou explicar para vocês. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Irmãos, eu quero abordar duas coisas com vocês. Primeiro,
A decisão de Noemi e o seu esposo de saírem de Belém para fugir da fome, da dificuldade, não foi acertada. Com certeza eles não buscaram aquela direção. Eles simplesmente fugiram do castigo de Deus. Se você ler a Bíblia e entender, você vai ver que essa fome era um castigo que Deus permitiu na vida deles, porque eles estavam adorando outros deuses. E o povo naquela época não é igual hoje, irmãos, que as coisas acontecem, é culpa de uma pessoa. Eu gosto muito de falar disso porque eu acho impressionante. Não é o vírus que mata, é o presidente. Não é o vírus, porque eles acharam uma pessoa. Naquela época não, eles sabiam que muitas coisas que aconteciam na vida deles, consequência dos seus atos, consequências das suas faltas. E Noemi saiu rica, ela era bem de situação, e chegou lá na terra dos Moabitas e perdeu tudo, a ponto dela, 12, 13 anos depois de volta, né, porque os filhos delas ficaram casados 10 anos, até que eles morreram. Não se sabe se ela se casou no primeiro ano que chegar, no segundo, então acredito que ficou uns 12 anos lá. A hora que ela volta, a ponto dela falar assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara, o nome Mara significa amargurada, significa pessoa de semblante difícil. Então ela fala assim: Deus me permitiu passar por toda essa situação, Deus me tirou todas essas coisas, e agora ela volta para Jerusalém pobre. E o pior, irmãos, o pior, que a gente não entende às vezes como é que funcionam as coisas, viúva. Naquela época, uma mulher viúva, praticamente ela virava mendiga, ela virava uma catadora na rua. Naquela época, uma mulher viúva que não tinha o seu marido, e o seu marido não tinha deixado posses, ela tinha que pedir esmola e catar lixo na rua. Então ela volta nessa situação. Eu vou até falar para vocês uma passagem onde uma mulher chega para Eliseu e fala assim: o teu servo morreu, não deixou herdade, deixou dívidas, estão querendo levar os meus filhos como forma de pagamento. Todo mundo já leu na Bíblia? Aí Eliseu fala: o que você quer que eu faça? Ela fala: você tem que me ajudar. Aí ele pergunta: o que você tem na tua casa? Ela fala: não tem nada, a não ser um pequeno vaso de azeite, sim ou não? Aí o que ele fala? Pega seus filhos, vai em toda a vizinhança, junta o máximo de vasilhas que vocês puderem, fechem a porta, não falem com ninguém, e comecem a encher as vasilhas. E a Bíblia fala que o azeite só parou de sair da botija quando a última vasilha ficou cheia. E ela virou a empresária do azeite, porque depois ela volta para Eliseu e fala assim: encheram-se muitas vasilhas. O azeite naquela época era caríssimo. Ele falou assim: vai, vende, paga os seus credores e vive do resto. Aquela mulher só não passou fome, só não teve que catar as coisas na rua, porque Eliseu ajudou ela com a multiplicação do azeite na botija. Irmãos, Noemi não é diferente. Se você ler o capítulo 2, eu quero até ler com você só o primeiro versículo para não tomar tempo. Capítulo 2, no título do meu capítulo está assim: Ruth vai rebuscar espigas. Sabe o que é rebuscar espigas? As pessoas vêm colhendo as espigas ou o grão de trigo, as coisas, e muitas vezes cai, não é assim? Não cai um pouquinho quando você vai buscar as coisas no campo? Porque você põe para carregar num carro de boi, que antigamente era assim, aí balança, cai. Rebuscar é rebuscar mesmo, é buscar aquilo que caiu, aquilo que ficou no caminho, é pegar a sobra. Então Noemi, que era uma pessoa de idade, já não podia mais fazer esse trabalho no sol escaldante. Quem que ia fazer isso? Ruth, uma moça de mais ou menos 25, 30 anos de idade. Naquela época não demorava-se tanto para casar, naquela época casava cedo. Então acredite que, como ela ficou casada há 10 anos, ela devia ter no máximo 30 anos.
Então ela ia rebuscar, ou seja, ela ia nas plantações, nas lavouras, para buscar aquilo que caía, aquilo que sobrava. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de Bíblia, mas isso é uma lei de Deus. Deus deu essa lei para Moisés, falou assim, todo agricultor, toda pessoa pecuarista, todo aquele que planta alguma coisa, que tem uma propriedade, hora que eles forem fazer a colheita, o que cair não é para voltar e pegar. Vocês já leram isso na Bíblia? Está lá em Levítico, é uma lei. Não é para vocês voltarem e pegar, porque é para deixar para os pobres, é para deixar para as viúvas, é para deixar para os necessitados. E aqui Ruth começa a rebuscar as espigas, ou seja, ela começa a buscar aquilo que se havia perdido, aquilo que se havia deixado no campo, para as pessoas pobres, para as pessoas necessitadas, a fim de que ela e de que a sua sogra Noemi vivessem daquilo lá. Mas é engraçado que, como a Simone falou no começo do culto, eu até anotei aqui para não esquecer, nós não podemos limitar o nosso Deus, nós não podemos achar que é o nosso fim. Noemi já tinha determinado através das suas próprias palavras as suas dificuldades, os seus problemas, ou seja, daqui para frente eu só vou viver miséria, daqui para frente eu só vou viver dificuldade. Só que a Bíblia fala que quando Ruth foi nas lavouras para rebuscar as espigas, irmãos, a Bíblia fala que caiu-lhe a sorte. Ela teve uma sorte grande. Deus não havia se esquecido de Noemi e de Ruth, irmãos. Eu quero até ler com vocês o versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei as espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, chegou, apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Irmãos, não é sorte, Deus colocou ela ali. Deus colocou ela no campo de Boaz. Boaz era um homem riquíssimo. E Boaz, não sei se você sabe, ele é da descendência da prostituta Raabe. Então ele era um cara já que sabia o que era ser rejeitado, sabia o que era a dificuldade, e Deus já vinha usando a vida dele e prosperando a vida dele. E Ruth então começa a rebuscar as espigas ali naquele lugar. E Deus abençoa de forma que Boaz começa a olhar com outros olhos para Ruth. Mas Boaz era um homem mais velho que ela, tinha mais idade que ela era uma moça. Se você ler o texto, eu não vou ficar lendo para não tomar tempo, você vai ver que ele chama ela de filha. Boaz chamava ela de filha, porque ela era uma pessoa jovem. E a Bíblia fala que então Boaz deu ordem aos seus trabalhadores, naquela época eram escravos, aos seus escravos, para que deixassem cair as espigas de propósito. Ele falou assim: deixa cair as espigas, para que ela pegue, e deixa cair as melhores, deixa cair o melhor que tem. Eu até quero ler aqui para vocês entenderem essa parte, o 2, 15 e 16. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis, deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreenda. Não chame a atenção dela, deixa ela pegar, deixa ela levar para ela e para sua sogra, deixa ela ser bem alimentada, deixa ela usufruir. Eu quero ler mais 3 versículos na verdade com vocês, capítulo 2, o 10, o 11 e 12. Então
ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela pergunta para Boaz. E respondendo Boaz, disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Irmãos, não sei se vocês entenderam, mas o livro de Ruth faz uma analogia entre a igreja e Cristo, entre a igreja e o Senhor. Eu vou mostrar isso para vocês. Ruth, uma pessoa estrangeira que queria a bênção do Senhor e não largou a sua sogra por ter sido aceita na religião judaica, vamos falar assim. E Boaz, acredita-se que ele simboliza o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Olha o que significa aqui, ó. Boaz é o pai, a sogra é o filho e o Espírito Santo o galardão. Boaz é o cara que ia abençoar elas, a sogra que conduziu Ruth até Boaz, e o Senhor que abençoou. Aí você pode falar: pastor, onde que isso tem ligação? Com o pecado de Adão e Eva, a Bíblia fala que nós fomos desligados da presença de Deus, nós somos tirados da presença de Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a morte na cruz, nós somos religados. Religião significa religação, religados. Então nós somos trazidos de volta. Nós não tínhamos nada, estávamos fadados ao inferno, mas a partir de Jesus Cristo, nós começamos a ter privilégios, bênçãos diante do Senhor. Aqui nós vimos que Ruth começa a pegar alguns punhados a mais. Não foi isso que Boaz falou? Deixe cair algumas coisas a mais aí para que ela pegue. Mas aquilo era só o começo da bênção, irmãos. Aquilo era só o começo da vitória de Ruth e de Noemi. Elas achavam que elas tinham chegado naquele ponto e dali não passaria mais. Elas acharam que o fim delas era sofrimento e dificuldades, até que elas ouviram falar de Boaz, até que elas ouviram falar desse homem chamado Boaz. E Noemi identificou que Boaz era parente próximo do seu marido. Ela identificou que Boaz era primo, parente deles. E aí Boaz poderia redimir, Boaz poderia trazer de volta as heranças de Noemi. Irmãos, o diabo roubou muitas coisas nossas. O diabo roubou muita prosperidade nossa, principalmente nesses 2 anos de pandemia. Eu tenho certeza que muitos aqui perderam muitas coisas. Perderam clientes, perderam dinheiro, porque daí os clientes não conseguiram pagar. Muitos perderam muitas coisas. Mas Jesus está te dizendo, assim como disse para mim quando eu estava lendo esse texto: eu não tenho migalhas para vocês, eu não tenho punhados de coisas para vocês, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais para restituir na vida de vocês. Tudo aquilo que o gafanhoto, o cortador, o migrador e o devorador arrancou da vida de vocês, tudo aquilo que foi roubado, todas as decisões que foram tomadas de forma errada no meio da pandemia, por causa do medo, por causa, não, tem que fazer alguma coisa, e fez, e perdeu dinheiro, perdeu condições. Deus está dizendo, como está dizendo aqui, como fez com a vida de Ruth: eu vou restituir tudo, eu vou trazer de volta tudo aquilo que lhe foi roubado.
Eu vou trazer de volta. Não é o teu fim, não me limitem. Não achem que está colocando um ponto de final na tua vida, não. Não achem que eu coloquei um ponto final na tua história, porque na verdade eu estou colocando uma vírgula e tem muita coisa para acrescentar. E tem muita coisa para fazer ainda. Aqui é uma história de 4 capítulos, mas começo, meio e fim, e nós vamos ver a vitória que Deus deu na vida dessa mulher, que se sentia amargurada, que se sentia perdida, que se sentia uma pessoa devastada pelo Senhor. Mas quantas coisas Deus fez na vida dela. Primeiro, ela viu uma luz no fim do túnel, quando ela ficou sabendo de Boaz, porque Boaz era parente dela e ele poderia redimir. Irmãos, quem nos trouxe redenção? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio nos buscar e nos dar direito à salvação. Aí eu quero ler algumas coisas para vocês. Boaz faz um pacto. Boaz pega e decide se casar com Ruth. Boaz se decide a redimir os campos de Ruth, mas os campos estavam entregues para um outro remidor, uma outra pessoa que era antes dele. Ele era da linhagem parental de Noemi e do seu esposo, mas tinha um mais próximo. Então Boaz chama esse homem e faz um acordo com ele. E a Bíblia fala, se você ler, eu quero até ler para vocês, Ruth 4, versos 7 ao 10. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que eu tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar nome do falecido sobre a sua herdade. Boaz chama aquele que tinha o direito e fala: vamos fazer um acordo, eu compro as propriedades. E fizeram um acordo, e era um costume, dava-se o sapato, deixa eu ficar escondidinho aqui atrás, vai que está furada a meia, né, mano? Dava-se o sapato para outra parte, e ficava selado o acordo na presença de testemunhas. E Boaz fez isso, e comprou as propriedades, comprou Ruth e comprou Noemi de volta, e começou a restabelecer. Irmãos, eu sei que vocês às vezes não associaram ainda. Nós estávamos perdidos para o pecado e éramos de Satanás. Jesus Cristo veio e perguntou para Satanás: qual que é o preço pela redenção desse povo? Quanto custa para que esse povo possa ser liberto? E Satanás falou assim: teu sangue, a tua vida. E Jesus falou: então eu morro, então eu vou para uma cruz por esse povo, então eu vou pagar o preço numa cruz por eles. E então ele foi chicoteado, espancado, despido, cuspido e entregue pelo meu e pelo teu pecado, porque nós tínhamos sido vendidos para Satanás pelos nossos pecados. Nós nos vendemos a ele quando cometemos pecados. Então Jesus chegou para fazer um acordo com Satanás: eu compro de volta. Quanto que custa? Custa o teu sangue. E ele falou: então eu pago o preço, eu morro no lugar deles. E ele foi pregado numa cruz, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E as testemunhas viram que o preço foi pago.
As testemunhas viram que o acordo foi firmado no sangue e no corpo de Jesus. E agora Satanás não pode mais segurar a tua bênção. Satanás não pode mais segurar a tua vitória. Por que nós não vencemos? Porque nós não cremos. Porque nós não acreditamos. Mas Deus já pagou o preço pelas nossas vidas, assim como Boaz comprou Ruth de volta, assim como Boaz comprou Noemi de volta, Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, nós temos que ser gratos por isso e ter gratidão, porque nós não éramos capazes de pagar o salário do nosso pecado, porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, e morte que eu estou falando é inferno. Mas o dom gratuito de Deus por Jesus Cristo é a salvação, é a redenção. Irmãos, Ruth, que tinha uma vida já fadada ao erro, fadada a dar errado junto com a sua sogra Noemi, fadada a mendigar, fadada a ficar buscando lixos, sobras, buscando mendigar as coisas na rua, foi alcançada pelas misericórdias do Senhor. E eu e você também fomos. Eu e você também fomos alcançados pelo Senhor, mas muitas vezes não damos valor, muitas vezes deixamos, muitas vezes não acreditamos. Irmãos, Jesus comprou e mudou a nossa história. Jesus alcançou as nossas vidas. Eu quero ler um texto para vocês entenderem um pouquinho mais. Abra comigo em Apocalipse, a revelação do fim dos tempos, Apocalipse capítulo 1, verso de número 17 e 18. Grupo de louvor já pode subir aqui, fica à vontade. Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Em algumas Bíblias vai estar Alfa e Ômega. E ele continua: e o que vive, fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu comprei de volta. Você é meu. O diabo não pode mais segurar, o diabo não pode mais te condenar, o diabo não pode fazer mais nada contra a sua vida se você aceitou Jesus como Salvador. Irmãos, aquela desgraça que eles viveram em Moabe, agora eles não iam viver mais, porque Ruth aceitou a sua sogra, Ruth aceitou o Deus da sua sogra, Ruth deixou o seu pai, Ruth deixou a sua mãe, Ruth deixou os seus familiares para viver com o Deus de Israel. Quantos de nós não deixamos tantas coisas para servir a Jesus? Como eu disse, hoje é até moda, mas quando eu me converti há 22, 23 anos atrás, irmãos, nem para minha família eu contei, porque eu sabia que eu ia ser motivo de chacota. Quantas brigas não teve na família nos almoços, porque eu era crente, porque eu tomava algumas decisões que quem é crente tem que tomar. Ela deixou tudo aquelas coisas. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu li lá no livro de Ruth, Boaz falando de Ruth, Boaz falou assim: você é menina boa, porque você deixou a sua família, você deixou os seus pais para seguir a tua sogra. Eu tenho certeza que você é pessoa boa, eu tenho certeza de quem você é. Irmãos, Jesus já pagou o preço na cruz, o sangue já foi derramado, as chaves já estão na mão dele, as chaves que te dá direito à tua vitória, que te dá direito à tua salvação. Ele fala: a chave da morte e do inferno está na minha mão. Ou seja, não tem mais nada que te segure preso às suas dificuldades. Vou até usar o termo de Noemi, Mara: não tem mais nada que te segure a sua amargura, só você mesmo, porque o preço já foi pago.
tudo já foi feito. Eu gosto muito daquele capítulo de Isaías 53, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu gosto muito do primeiro versículo, ele fala assim: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como um renovo, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, não tinha nada para que o desejássemos. Irmãos, Jesus está aí à disposição. Jesus é o nosso Boaz, que quer redimir de toda a nossa culpa, de todos os nossos fracassos, e quer nos dar a vitória. Mas muitas vezes nós estamos deixando de lado, muitas vezes nós estamos fazendo com que isso seja uma coisa normal, corriqueira, por causa dos dias que nós estamos vivendo. Só que essa oportunidade, para outra moça, que eu não lembro o nome agora, passou. Como que é? Órfã. Para órfã, passou. Só quem viveu foi Ruth, porque ela creu, porque ela acreditou no Deus de Israel, e ela foi em direção àquele que poderia mudar a sua história. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que te traz aqui, eu não sei a tua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, irmãos: a gratidão de Ruth pela sua sogra ter aceitado ela, que era estrangeira, trouxe muitas bênçãos. Nós, não sei se vocês sabem, para Deus nós somos estrangeiros. Quem é filho de Deus? O povo judeu. Nós somos estrangeiros. Só que a Bíblia fala assim: eu vim para o que era meu, os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos. Ou seja, nós fomos adotados. Isso está lá em João capítulo 1, verso 2. Nós somos adotados. Só que Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele fala assim: se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais os zambuzeiros. Alguém já leu? O que é zambuzeiro, irmãos? Ramos enxertados. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos a oportunidade. Nós somos estrangeiros como Ruth. O único que tinha direito era Noemi. Ruth não. Mas através de Noemi, ela alcança a bênção que é Boaz. E nós, através de Jesus Cristo, alcançamos Deus e a bênção para as nossas vidas. Pastor, mas minha vida está presa, minhas coisas estão trancadas, parece que as coisas não vai. A chave já está na mão de Jesus. Ele já comprou. Ele já te redimiu com o sangue e com o seu corpo. Basta você acreditar e confiar nele. Basta você colocar as suas situações diante dele. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Coloque a sua necessidade diante dele, irmãos. Coloque as suas dificuldades, aquilo que te atrapalha, aquilo que está te trazendo amarguras, aquilo que está te trazendo uma vida amarga. Ele já pagou o preço. Se você está aqui é porque você crê em Jesus Cristo. Se você está aqui é porque você aceita Jesus como seu Senhor, e Ele já pagou o preço. E a Bíblia fala que quando Ele estava falando com João, Ele fala para João assim: a chave já está na minha mão, a chave está aqui, ó. Ou seja, eu paguei o preço. Vocês eram de Satanás, porque lá no pecado original de Adão e Eva, Ele entregou o mundo e todas as coisas para o diabo, mas eu comprei de volta. E 1 Pedro 1,18 fala assim: e não foi com ouro não foi com prata e nem com pedras preciosas, mas foi com o meu sangue. Foi com o meu sangue. Irmãos, vou usar o que a Simone usou para fazer a abertura. Não limite o seu Deus.
Não ache que acabou. Deus ainda vai pôr uma vírgula na tua vida aí, na tua história, e o final da tua história vai ser muito melhor do que o começo. O final da história de Ruth, eu não li o final da história de Ruth ainda, viu? Tem coisa para acontecer aqui ainda, mas vamos orar. Capítulo 4, verso de número 13, a Bíblia diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Irmãos, ela foi casada há 10 anos com um dos filhos de Noemi, e não teve filhos. 10 anos ela esteve casada e não teve filhos. Uma noite, deitada com o seu novo marido Boaz, a Bíblia fala que ela gerou um filho. A Bíblia fala que Deus abriu a madre, Deus lhe deu o direito a conceder um filho. Irmãos, pode fazer anos que você está sofrendo. Irmã, pode fazer anos que você está orando numa situação e ela não se resolve. Mas Deus está dizendo para você: coloque diante de Cristo, coloque diante do Senhor, e Ele vai fazer a ponte entre você e Deus, e Ele vai te dar direito a receber todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos. E você pode estar pensando assim: mas de onde esse pastor tirou isso? Eu vou ler para vocês. Aqui, na própria Bíblia, no versículo 15, 2 abaixo do que nós lemos: Ele te será recriador da alma e te conservará a tua velhice. Sabe o que ele está dizendo aqui, num português claro para vocês entenderem? Eu vou restituir os teus sonhos, eu vou te restituir os teus projetos, eu vou te restituir tudo aquilo que o inimigo arrancou, tudo aquilo que foi roubado por causa da crise, tudo aquilo que foi roubado por causa da pandemia, tudo aquilo que foi te tirado, eu te restituirei. Eu vou te restituir os sonhos, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a se alegrar, e a tua velhice será uma bênção. É isso que ele está dizendo. Aplauda mais forte, porque é para o Senhor, não é para mim. Irmãos, no final desse versículo a Bíblia fala assim: ela é melhor do que 7 filhos. Jesus é melhor do que toda a tua família. Jesus é melhor do que todos aqueles que te abandonaram. Jesus é melhor do que todos aqueles que se diziam amigo, batiam nas suas costas e na hora da tua dificuldade fugiram. Como nós pregamos a semana passada aqui, e se quem quiser pode assistir o culto no YouTube que está lá, aonde ele fala assim para Jó: cadê os teus amigos? Cadê aqueles que comiam na sua casa? Onde estão? Na hora da pobreza de Jó, na hora da doença de Jó, fugiram. E quem foi Ruth, irmãos? Quem foi essa mulher? Último versículo 17: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Lógico que não foi a Noemi, foi para Ruth, mas naqueles tempos eles assimilavam a mãe como nora, todas essas coisas. E chamaram o seu nome Obed. Quem que é Obed? O pai de Jessé. Quem que é Jessé? O pai de Davi. Irmãos, a mulher faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender isso? Uma mulher que veio como praticamente escrava lá dos Moabitas, praticamente rejeitada, agora faz parte da descendência de Jesus Cristo. É só você ler lá em Mateus capítulo 1, verso 3, você vai ver que tem o nome dela lá. Você vai ver que ela faz parte disso. Um descendente de Raabe, a prostituta lá de Jericó, e ela, descendente dos Moabitas, geraram e originaram
a Obed, que foi pai de Jessé e pai de Davi, de estrangeira a ancestral de Cristo, a pessoa que faz parte da linhagem do rei Davi, que faz parte da linhagem de Jesus Cristo. A história dela foi amarga, irmãos, até o final? A história dela foi mara? Deus restituiu, Deus guardou. Como nós estávamos cantando agora há pouco aqui, quando tudo diz que não, existe um Deus especialista em mudar as coisas de lugar e te fazer vencer. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que é o teu fim, Ele pode abrir o mar e você passa em seco, e os seus inimigos morrem no mar, porque Ele é Deus. Seja grato, irmãos. Não sei se eu consegui ser claro na ministração. Seja grato pela cruz. Seja grato por Jesus, porque Ele nos redimiu, Ele comprou de volta, através do seu sangue e do seu corpo. Eu já contei essa historinha aqui várias vezes, mas eu tenho mais um minutinho, eu vou contar. Um certo homem fez um barquinho para o seu filho, e depois de uma chuva ele foi brincar com esse barquinho, e ele acabou descendo por uma enxurrada e se perdeu. E alguns dias depois, esse homem junto com seu filho passeando na feira, viu o barquinho que ele construiu para o seu filho lá para vender, e ele chega e fala assim: dá meu barquinho que eu que fiz, tem alguns detalhes aí, você pode olhar, foi eu que fiz, eu fiz para o meu filho. E aquele homem fala: não, se você quer o barquinho, você tem que pagar o preço dele, porque ele é meu, eu o achei perdido e ele é meu. Então aquele menino, aquele homem volta para casa, pega suas economias, volta lá e compra o barquinho para o seu filho de volta. E ele então diz assim para o seu filho: eu criei e eu comprei de volta, ele é meu 2 vezes. Aí você pode falar: pastor, qual que é o significado dessa história? Deus te formou e te criou através do pó da terra, quando Ele fez o boneco e soprou o fôlego de vida, que é o seu espírito, a sua alma. E você se perdeu por causa do pecado, através de Adão e Eva você se perdeu, e Jesus Cristo veio, morreu numa cruz e te comprou de volta com o seu sangue, com o seu corpo. Então nós somos dele 2 vezes. Pensem nisso, sejam gratos por isso. Você poderia estar lá em Mara, ou alguns até estão em Mara, mas Deus está falando para você nesta noite: calma, eu vou te redimir, eu vou te trazer de volta, e eu vou te restituir a tua sorte. Amém? Glória a Deus. Simone, vem encerrar, por favor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos. Quarta tem culto, terça tem célula, nós vamos discutir tudo isso. Vai ser uma bênção, dá para a gente falar algumas coisas a mais. E domingo que vem, de novo, nós vamos estar falando algum tema aí sobre gratidão.